que abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus, segunda visão de Mateus, capítulo de número 24. Evangelho de Jesus, segunda visão de Mateus, capítulo de número 24. Enquanto você abre e as pessoas que estão em casa nos acompanham, gostaria de fazer menção. Aí, você que nos acompanha pela internet, no smartphone, na Smart TV, você tem aí a oportunidade de participar no nosso chat. Então, deixa aí não só o seu like, deixa aí também o seu pedido de oração, compartilhe essa transmissão, para que vidas estejam sendo abençoadíssimas também. Evangelho de Jesus, segundo a visão de Mateus, capítulo 24, nós vamos ler do verso 36 até o verso de número 51, até o final desse capítulo 24. Eu quero lhes trazer uma mensagem muito importante, muito necessária para os nossos dias. O tema maior e tudo que você vai ouvir daqui para frente dentro dessa campanha de 40 dias de jejum e oração é esforça-te. Então hoje eu quero falar sobre o mesmo tema, esforça-te, com base e à luz de Mateus capítulo 24, a partir do verso 36. Não feche a sua Bíblia, nós vamos expor o texto aqui de forma muito clara. Eu queria que você estivesse atento a tudo que nós vamos estar falando aqui. Todos acharam? Amém? Temos aqui o nosso projetor atrás, então preste atenção, vou ler devagar, pausadamente, para que todos nós entendamos. Na NVI, a nossa versão oficial, diz assim: o dia e hora são desconhecidos. Está se tratando aqui do retorno, segundo o retorno de Jesus. Diz assim, verso 36. Jesus falando para os discípulos: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entenda isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora. Então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. Verso 51 e último: ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, necessitamos muito da iluminação do Teu Espírito Santo.
Necessitamos muito, Senhor, que Tu nos revele aquilo que Tu revelastes a Mateus, através do Teu Espírito, a nossa vida, o nosso coração, nessa noite. Esteja repreendendo, Senhor, todo o empecilho, esteja repreendendo, Senhor, toda a falta de atenção, esteja, Senhor, repreendendo e tomando conta da nossa mente, do nosso coração, porque nós estamos diante da Tua palavra agora. Sabemos que por si só ela fala ao nosso coração, mas nos revela aquilo que o Senhor tem para distribuir em nosso coração nessa noite. Nosso tema maior é esforça-te, e queremos falar sobre ele à luz desse texto. Então, exponha na nossa vida, exponha na nossa mente, exponha em nosso coração e nos ajude no final a tomarmos decisões preciosíssimas. Senhor, nos perdoa os pecados, limpa a nossa mente, limpa o nosso coração. Esteja, pela Tua infinita misericórdia, nos concedendo entendimento, ilumina-nos a mente nesse momento, em nome de Jesus. Tu podes usar aquilo que Tu quiseres, por misericórdia, nos use. Por misericórdia, fale a Tua igreja e aqueles que estão em casa. Em nome de Jesus, nós a Ti oramos e entregamos tudo isso nas Tuas mãos. Amém. Louvado seja o Senhor. Toda a revelação dos capítulos 24 e 25 de Mateus surgem aparentemente por causa de uma observação despretensiosa dos discípulos. Quando nós vamos lá para o primeiro versículo, segundo e terceiro do capítulo 24, eu vou usar os versos de 1 até o 35 como base para que você entenda do que eu vou falar. Quando nós vemos dos versos 1 até os versos de número 3, nós entendemos aqui 3 coisas fantásticas. Primeiro, a observação que os discípulos fazem, e essa observação está voltada para o presente. O que está acontecendo? Eles acabaram de sair do templo, acabaram de cultuar ao Senhor, acabaram de render graças ao Senhor, prestar o seu culto de louvor e adoração a Deus, Jesus e os discípulos. E aí, em saindo do templo, os discípulos é chamada a atenção pelas obras do templo. Isso mexe muito com eles. Eles dizem o seguinte: olha, Senhor, o Senhor está vendo ali a construção, o Senhor está vendo ali a reforma, olha só como está bonito, olha só como está belo, olha só como que estão investindo no templo, como está tudo muito bonito, como está tudo muito chamativo. Olha só como o nosso templo de louvor e adoração ao nosso Deus está belo, está bonito, está satisfatório aos olhos. Os discípulos se voltam para aquele momento presente. A segunda coisa que acontece nesses versos de 1 a 3 é a resposta de Jesus, agora não olhando para o tempo presente, mas Jesus, ele olha para o tempo futuro. Ele, de forma muito educada, ele acompanha o raciocínio dos apóstolos, dos seus discípulos, mas ele diz o seguinte: vocês estão vendo toda essa beleza, todo esse esplendor, toda essa reforma, tudo que está sendo gasto aqui nesse templo? Vocês estão vendo tudo isso? Então saibam de uma coisa: daqui a algum tempo não restará pedra sobre pedra. Por mais belo que o templo esteja, por mais bonito que ele esteja ficando, por mais dedicação que eles estejam dando para que o templo fique bom e bonito e belo, mas daqui a algum tempo, futuramente, não existirá pedra sobre pedra. Ele vai ser destruído. E aí, a terceira coisa que nós vemos de forma muito espetacular, nesses versos de 1 a 3, é um descontentamento geral no coração dos discípulos. E eu louvo muito a Deus que isso aconteceu. Nesses versos, quando Jesus então fala do futuro, eles saem dali, vão para o Monte das Oliveiras, que era próximo ao templo, e chegando lá, Jesus se senta ali e parece que todos combinaram. Eles se reúnem ao redor de Jesus e falam assim: Senhor, nós precisamos saber de algumas coisas. E os discípulos fazem 3 perguntas importantíssimas a Jesus naquela ocasião, naquele momento. Os discípulos perguntam assim: quando essas coisas que o Senhor disse acontecerão? Qual será o sinal da tua segunda vinda? Quais os sinais do fim dos tempos? E eles fazem essas perguntas a Jesus. E agora,
dos versos 4 até 35, nós temos aí, de forma muito inteligente, dito por Jesus, uma sinopse. Você sabe que sinopse é um breve resumo daquilo que a gente quer assistir, quer ver. Os filmes, eles são repletos disso. É pela sinopse que você é chamado a atenção ou não. É pela sinopse que você vai ver se vai dar valor àquele filme ou não. E você sabe mais ou menos o enredo daquilo ali. É como se fosse um carro-chefe. E aquilo te chama a atenção ou não. Jesus faz aqui, nesse momento, a partir do verso 4 até o 35, essa sinopse daquele momento em que eles estavam sentados ali, até o dia da sua segunda vinda. Nessa sinopse, ele diz o seguinte: olha, aparecerão falsos profetas, aparecerão falsos cristos, vocês vão ver guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes, vocês vão ver nação se levantando contra a nação, mas fiquem tranquilos, ainda não é o fim, isso é apenas o princípio das dores. Nessa sinopse, Jesus vai falar da entrada, de fato e real, do anticristo no mundo. Ele vai falar que esse camarada, que essa figura, ele vai estar no lugar santo, vai se declarar como Deus, vai se chamar como sendo o próprio Deus, e ele não virá antes da chegada do anticristo na face da terra. Nessa sinopse, Jesus vai falar da grande tribulação, um tempo que nunca houve e nunca mais existirá na face da terra. Jesus, quando fala dessa grande tribulação, nesse momento aqui de sinopse, ele vai falar que aquela luta, a tribulação é tão grande, tão tremenda, que se ela não fosse abreviada, ninguém se salvaria. E ele só abrevia isso, ele só encurta esse tempo por soberania por causa dos escolhidos. Nessa sinopse, Jesus vai dizer ainda que os astros que nós conhecemos, o sol, a lua, as estrelas, eles serão abalados, de tal forma como nunca foi antes. Tamanha será a intensidade da volta de Cristo, que até os seres celestiais, os seres que estão lá em cima, que foram criados por Deus, vão ser abalados, vão ser mexidos. E nessa sinopse, finalizando, do verso 4 a 35, ele diz o seguinte: aí então, depois disso tudo, a partir desse momento, eu venho no alto, no céu, buscar a igreja que está preparada para mim, a minha igreja, a igreja verdadeira. Até aqui tranquilo. Você está comigo aí, amém? Acompanhe o raciocínio. Diante dessa sinopse que eu acabei de citar para você, duas coisas nós percebemos aqui claramente. Primeiro, toda essa revelação, ela seria diluída ao longo do tempo, através das eras, não seria para aquele momento. Lendo hoje nós entendemos isso. Tudo não aconteceria de um momento só. Essas revelações estariam sendo diluídas através das eras. E a segunda coisa, diante desse fato, dessa sinopse contada por Jesus, agora quem precisa fazer as perguntas somos nós. Você parou para pensar? Quem precisa fazer perguntas somos eu e você, para a nossa geração. Nós precisamos nos atentar nisso e fazer as seguintes perguntas: onde nós estamos no meio dessa sinopse? Qual é a nossa postura? Com que devemos nos preocupar? O que nós não devemos nos preocupar? Até a vinda de Cristo, o que nos cabe? O que nos é reservado? O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos realizar enquanto igreja? Quais são as coisas que nós precisamos saber? Quem faz a pergunta, ou as perguntas agora somos nós. E me parece que Jesus, de forma muito inteligente, sendo Ele Deus e nós sabemos disso, Ele continua essa conversa, esse bate-papo, e agora, no texto que nós lemos, do verso 36 a 51, Ele vai responder todas essas perguntas que pertencem à nossa geração, à minha geração. Perguntas, se você não fez, você precisaria fazer. Mas que bom, porque agora nós vamos responder. De forma muito inteligente, Jesus faz 5 observações necessárias, valiosas, nos orientando do que fazer daqui para frente. A primeira orientação valiosa
E a partir daqui eu queria que você redobrasse a atenção e guardasse no seu coração essas observações feitas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque delas depende a nossa vida. Primeira observação que ele vai fazer está no verso 36. Você não fechou a Bíblia, né? Diz assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. A primeira observação que Jesus faz, deixa claro para mim e para você, é o seguinte: não perca tempo com coisas que não lhe compete saber. Primeira observação, ele diz isso aos discípulos, ele diz isso essa noite: olha, não perca tempo com aquilo que não lhes compete saber. Eu vou vir, eu virei pela segunda vez, eu estarei aqui buscando a minha igreja, porém, esse tempo ninguém sabe, nem os anjos, nem eu, só meu Pai. Então não lhes compete saber isso, não se preocupe com isso, não perca tempo com isso. Quando nós vemos aí um evangelho fraudulento, de líderes fraudulentos, de pessoas fraudulentas, levantando um monte de questões desnecessárias, fazendo cálculos, fazendo um monte de coisa, e o evangelho verdadeiro, aquilo que é significante, aquilo que é valoroso, aquilo que salva vidas, que muda a vida, que muda comportamento, que muda caráter, não é pregado. Nós estamos vendo muita gente se preocupando com um monte de coisa. Jesus diz assim: não perca tempo se preocupando com aquilo que não lhes compete se preocupar. E aí, eu quero lhes falar aqui algumas coisas para embasar essa verdade. Tudo aquilo que Deus quis revelar para mim e para você, Ele revelou na sua palavra e através dos anos. Quando o homem e a mulher teve problema com o pecado lá no Jardim do Éden, que não soube lidar com isso, Deus revelou, Gênesis 3,15, que nasceria um de mulher que pisaria a cabeça da serpente. Deus revelou, e assim se cumpriu, e Jesus veio. Quando Deus quis para si um povo e uma nação para chamar de seu, para que fosse exemplo, para que testemunhasse dele, Ele escolheu o povo judeu, Ele escolheu a nação de Israel. Ele revelou que faria isso, e Ele fez. Quando Deus quis dar leis ao povo, para que o povo abandonasse o pecado, para que o povo sabesse quem Ele era, para que o povo soubesse quem Ele era, para que o povo ficasse atento à integridade e ao caráter de Deus, Ele levanta um homem chamado Moisés, leva no monte. Esse homem leva umas tábuas e o próprio Deus escreve ali naquelas tábuas. Quando Deus quis se fazer de homem igual a mim e a você, Ele revelou isso aos seus profetas. E o Antigo Testamento todo fala da existência de Jesus, que Jesus viria, que o Messias viria. Ele fez isso, Ele revelou, Ele deixou claro. Quando Deus quis revelar o nascimento do Messias, próximo a Belém, Ele apareceu a pastores. E esses pastores foram anunciar. O anjo disse: olha, foi nascido agora em Belém o Salvador, o Rei de todos, o Rei dos judeus, o Rei de vocês, o Rei da humanidade. E atrás desse anjo estavam uma miríade de anjos cantando num coral maravilhoso. Esses pastores foram observar isso. Deus revelou, deixou claro. Quando Deus quis revelar a consolação de Israel a um homem chamado Simão, Ele confirmou no coração desse homem e disse: você não vai morrer, filho, até tomar nos braços e diante dos teus olhos o Consolador, a salvação aos gentios. E aí nós vemos isso onde? Lucas capítulo 2, do verso 25 a 32. Diz o texto que ao 8º dia Jesus foi apresentado no templo. E antes de Jesus chegar lá, Deus tocou no coração desse Simão e falou assim: vai lá, que eu vou te mostrar aquilo que eu te prometi. Deus revelou um homem, que o Salvador estava entre o povo. Deus quis revelar. Quando Deus quis revelar sobre o futuro, as coisas que aconteceriam, as coisas que nós não viveríamos agora, só parte dela, e quem sabe a maior parte ainda não vivemos, Ele encheu o coração de um homem chamado João na ilha de Patmos, e deixou claro, e aí se criou o livro de Apocalipse. Ou seja, tudo isso para dizer o seguinte: não perca tempo com aquilo que Deus não quis revelar, não perca tempo com aquilo que não te cabe, não desperdice o teu tempo com aquilo que não tem valor. O dia e hora só o Senhor Jesus é que sabe, só Deus que sabe. Nem os anjos no céu, nem Jesus sabe, ninguém sabe, só o Pai. Ele deixa isso muito claro. Então a primeira coisa
que eu e você precisamos saber: aquele que se esforça não perde tempo com aquilo que não lhe compete saber. Amém? Segunda coisa, segunda observação valiosa que Jesus faz nesse bate-papo, está nos versos de número 36 a 39, diz assim, acompanhe aí comigo: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Segunda observação, que eu e você precisamos estar atentos, feita por Jesus, é o seguinte: faça a leitura da sua geração. Se a primeira coisa é não se preocupe com aquilo que não lhe compete, a segunda coisa é faça a leitura da sua geração, porque nela está contida, ou está contido, os sinais do meu regresso. E aí, existem duas coisas que nós precisamos nos atentar. Me parece que nós estamos vivendo às margens do anticristo. Essa é a verdade. Essa é a nossa realidade hoje. O mundo inteiro está sendo preparado para que esse camarada, para que essa figura assuma. Então nós hoje estamos vivendo às margens do anticristo. Segunda coisa importantíssima, nesses versos de 37 a 39, Jesus vai falar assim, vocês lembram do tempo de Noé? Olhem para lá, aqui nós não encontramos. Então, à luz de Gênesis 6, do verso 1 a 8, nós encontramos as características daquela sociedade. Eu quero citar para vocês. Antes do dilúvio, antes do julgamento de Deus, como era a sociedade, como aquele povo vivia. E aí nós encontramos algumas coisas. Primeiro, um domínio assustador do pecado generalizado em toda a sociedade. Segunda coisa, cada um fazia o que queria, sem prestar contas a ninguém e nada. O povo era independente, fazia o que dava na cabeça, não respeitava nada nem ninguém. Eles eram assim. Outra coisa, a perversidade. Entende-se aqui por perversidade má índole, tendência a praticar crueldade, malvadeza, pervertido. Tudo isso significa perversidade. Então, naquele tempo, a perversidade havia alcançado níveis jamais vistos na face da terra. Mas aí você vai dizer, mas pastor, naquele tempo não tinha o número de pessoas que existem hoje. As pessoas viviam até muito mais, mas não tinha esse número todo de pessoas. A ideia aqui não é essa. A ideia aqui não é quantidade. A ideia aqui é a qualidade das pessoas. É o quanto cada um se apresentava a ser, é o quanto cada um se mostrava. E naquele tempo, naquela realidade, na geração de Noé, a perversidade alcançou níveis inimagináveis. Outra coisa, os pensamentos humanos eram os piores possíveis. Tudo de ruim estava dentro da mente daquelas pessoas. Os sentimentos estavam completamente corrompidos. Não existia sequer, escute isso, não existia sequer qualquer fragmento de temor e zelo em relação ao Criador, sequer algum fragmento. Não respeitavam nada, não buscavam nada, não queriam saber de nada, absolutamente nada. A maldade havia instaurado um trono no meio daquela sociedade. 99% se rendia à maldade, idolatrava a maldade. 99% porque Noé nunca se rendeu. Existe uma ciência chamada antropopatia, e essa ciência, ela dá a Deus sentimentos que nos pertencem. É uma forma de entender alguma coisa, é uma forma de exemplificar alguma coisa na Bíblia. E falando sobre antropopatia, a coisa estava tão feia, tão ruim, tão horrível,
que diz o texto que Deus se arrependeu de ter criado, de ter feito humano, o ser humano, a raça humana. A coisa ficou tão horrível, tão ruim, que Deus desistiu. Antropopatia, sentimentos nossos, empregados a Deus para se explicar uma situação. As pessoas viviam na sua vida como se Deus não existisse. Aí eu pergunto para vocês, Jesus faz aqui a segunda observação: leiam a sua geração. Acabamos de fazer a leitura da geração de Noé. O que é que nós podemos colher da nossa geração? Está similar? Está igual? Estamos caminhando para isso? Aquele que se esforça faz a leitura da sua geração. Amém? Terceira observação, que a hora corre. Jesus não diz apenas: olha, não se preocupe com aquilo que não lhes compete, se preocupe com o que é importante. Ele não diz apenas: olha, faça uma leitura da sua geração. Mas em terceiro lugar, verso 40 e 41, ele diz assim: 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Hoje pela manhã, na ministração do pastor Efraim, Romanos 12, 1, 2. Se você não estava aqui, você perdeu. Eu já ouvi mensagens sobre esse texto, eu já preguei sobre esse texto, mas eu nunca ouvi Romanos 12, 1 e 2, da forma que eu ouvi hoje, através do pastor Efraim. Ele repetiu aqui diversas vezes: compartimentar a vida. Ele disse aqui várias vezes que nós hoje vivemos numa sociedade, e às vezes nós mesmos estamos inseridos nisso, que nós compartimentamos a nossa vida, dividimos em pedacinhos: família, vida espiritual, faculdade, escola, trabalho, academia, um monte de coisa. E aí, como nós compartimentamos a vida, e quem manda nessa questão de compartimentar é a natureza humana, ela deixa um pedacinho para Deus. Mas nós aprendemos hoje que isso é a natureza humana mandando, que o culto verdadeiro, racional que Deus exige, é esse quadradão todo, que é a nossa vida, não compartimentado, e Deus assumindo e cuidando de tudo. Ou seja, nós estamos cultuando aqui agora, foi o que ele disse de manhã. Quando nós sairmos daqui, nós continuaremos cultuando. Você vai para o trabalho, você vai cultuar, você vai dormir, você vai cultuar, você vai para qualquer lugar que você for, você é o culto vivo, você é a oferta viva, você é o representante de Deus onde quer que você esteja. Não há não tem como você compartimentar esse negócio, é um todão. Jesus está dizendo a mesma coisa aqui, nos versos 40 e 41. A terceira observação que ele faz é a seguinte: cada um responderá por si. Essa ilustração de 2 homens no campo, e um é tirado, outro é levado. Das 2 mulheres no moinho, que uma é tirada e a outra é levada, fica muito claro Jesus ensinando aqui que Deus conhece a necessidade de estarmos nesse mundo, trabalhando, estudando, lazer, bens, família, cidadania, relacionamentos. Deus conhece a minha e a tua necessidade de estar nesse mundo, porque é nele que nós vivemos, não somos ETs. Segunda verdade que está contida nesses versos, Deus está olhando para cada um individualmente. 2 homens estavam no campo, um foi retirado, o outro deixado. Deus olha os 2, mas um só é colhido. 2 mulheres estavam no moinho trabalhando, uma é retirada, a outra deixada.
quem faz isso, quem colhe, quem deixa é Deus. Então, dá aqui a ideia e a veracidade de que Ele olha cada um individualmente. Aí eu tenho uma notícia para você. Se teu pai é crente, tua mãe é crente, é fiel ao Senhor, e você ainda não decidiu a sua vida, corra enquanto é tempo, porque Deus te olha individualmente. Se você acha que porque vem à igreja, dá dízimo, dá oferta, e está participando desse culto e você é salvo, você está enganado. Deus te olha individualmente. Se você vem aqui para aliviar a cabeça e falar, pô, pelo menos domingo à noite, eu tirei, fui lá ouvir a mensagem, o dirigente mandou eu levantar, eu levantei, o dirigente mandou eu sentar, eu sentei, o dirigente mandou eu ler um texto, eu li, aí o pregador foi, falou a mensagem, e tudo certinho, eu ouvi e tudo, está tudo bem, está tudo tranquilo. Se você acha que você é salvo por isso, você está enganado, porque Deus te olha individualmente. Terceira coisa que a gente vê desse texto, daquele que é tirado e daquele que é deixado, que Deus dará a cada um o resultado do que é a sua vida. Isso é claro como água. Deus dará a cada um o resultado da sua vida. Mas e o meu pai? Mas e a minha mãe? Mas e isso? Não interessa. Deus dará o resultado a cada um do que é a sua vida. Uns serão deixados e outros serão levados para Ele. Aquele que se esforça precisa entender que vai responder por si, tão somente por si. A minha mãe é mãe de oração. Minha mãe tem um joelho calejado. Minha mãe ora por mim o tempo inteiro, direto. Brinca. Vixe, desculpa. Milady falou que eu estou gritando muito e bato nesse púlpito direto. Ela falou, amor, não grita, que a maioria do povo não entende, pensa que você está bravo, pensa que você está fazendo um monte de coisa, não é a intensidade da mensagem, não faz isso. Queria pedir perdão aos que estão em casa e aos que estão aqui, é só ênfase. Meu pai é fiel, meu irmão é fiel, minha irmã é fiel. Deus te olha individualmente, Ele vai te cobrar individualmente, amém? Para a gente fechar, quase fechar, quarta, Jesus faz uma quarta observação aqui tremenda, do verso 42 a 44, Ele diz assim, acompanhe comigo, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor, mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quarta observação valiosíssima que Jesus faz aqui é a seguinte: não tenham medo. Não tenham medo, não precisa ter medo. Estejam preparados e vigilantes, só isso. Vou repetir. Não tenham medo. Estejam preparados e vigilantes, amém? Só tem medo quem não está preparado e quem não é vigilante. Jesus deixa claro aqui algumas coisas preciosíssimas. Primeiro, você não pode prever o futuro. Por mais lindo, belo, inteligente que você seja, por mais que você ore, por mais que você faça o que quiser, você e eu não podemos prever o futuro. Segunda coisa, nesse assunto Deus já bateu o martelo. A gente falou sobre isso. Ele não iria revelar o dia que Jesus viesse, só Ele sabe, e quando chegar o dia Ele vai dar a ordem. Então aqui Jesus reitera e diz o seguinte, ó, nesse assunto, soberanamente Deus diz, não vou revelar, acabou. E aí conta aqui uma ilustração. Se o chefe de casa soubesse a que horas viria o ladrão, ele então esperaria o ladrão e não deixaria a sua casa ser roubada, mas ninguém sabe. Outra coisa, você possui duas coisas incríveis ao seu favor. Quais são, pastor? Preparo e vigilância. Deus já deixou isso para nós. Falando de preparo, eu me lembrei, fazendo essa mensagem, de um episódio que aconteceu quando eu era muito pequeno. Acho que estava na primeira ou na segunda série, um negócio assim. E aí naquele tempo
E naquela ocasião nós estávamos estudando as operações, né? Mais, menos, vezes e divisão, multiplicação e divisão. E a professora, então, naquela semana estaria falando sobre a multiplicação. E eu sou do tempo em que o aluno era chamado, colocado na frente da turma e era sabatinado. Sabatina de tabuada, sabatina de continhas de multiplicar, de mais e não. Então isso traumatiza as crianças. É por isso que grande parte da nossa geração hoje é traumatizada, os que têm a minha idade, porque se traumatiza, chama você na frente, e se você erra, você é escárnio para todo mundo. E eu lembro que naquela ocasião, um dia antes, eu fiz mestrado, doutorado, eu fiz um monte de coisa na tabuada de 2. Eu fiquei o dia inteiro. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. E 2 vezes 10, 20. Está vendo? Como é que funcionou? Até hoje não esqueci a tabuada de 2. Coisa linda. E aí, quando eu cheguei na classe, empolgadíssimo e falando, vou arrebentar, chama meu nome. Aí a professora disse, olha, hoje nós vamos fazer a sabatina aqui, e nós vamos fazer da tabuada de 2, 3, 4 e 5. E aí eu gelei. Por quê? Eu havia me preparado para a de 2. Eu não sei o que aconteceu. E ela estava fazendo sorteio, escrevia no papelzinho, né? Número 2, 3, 4 e 5, amassava e botava, e chamava o aluno e falava assim, escolhe, agora é contigo. E naquele momento, eu gelei e falei, já era, estou frito. Não conhecia Deus, não tinha intimidade com Deus, não orava a Deus, era uma criança, mas Deus me conhecia, amém? Louvado seja Deus por isso. Eu acredito que esse foi um dos milagres de Deus na minha vida ainda na infância. Quando eu fui chamado, com medo enorme, peguei o papelzinho e estava lá escrito o número 2. Deus cuidou de mim. Deus me abençoou. Só tem medo, só tem receio quem não está preparado e quem não vigia. Só tem medo quem decora de forma fenomenal a tabuada de 2 e esquece que precisa ser sabatinado de 3, 4 e de 5. Por isso que Jesus diz aqui, aquele que se esforça precisa estar preparado e vigilante. Amém? Para a gente fechar, a quinta observação que Jesus faz nesse bate-papo com os discípulos, falando sobre a sua vinda, está do verso 45 a 51, que diz assim: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens, mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo, meu senhor se demora, e então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus, ele começa essa explicação fazendo uma pergunta, mas antes da pergunta ele deixa claro a quinta e última observação que eu quero fazer com você essa noite, e é a seguinte: ele diz, seja um servo fiel, não seja um servo negligente. Vou repetir, seja um servo fiel, não seja um servo negligente. Jesus faz uma pergunta retórica, e pergunta retórica ela é usada não para ser respondida, porque quem faz a pergunta sabe da resposta.
Quem faz a pergunta, logo em seguida vai responder. Quem sabe a pergunta, logo em seguida vai falar daquilo que perguntou, e é isso aqui que ele faz. E ele dá aqui as características do servo fiel, que os discípulos precisariam ser, que eu e você precisamos ser. Ele vai dizer o seguinte: olha, o servo fiel entende claramente sua responsabilidade. Está aqui. Ele diz que o servo fiel não recua diante das ordens que lhe são dadas. Ele diz: o servo fiel tem outros debaixo do seu cuidado. O servo fiel, ele nutre cada um segundo a sua necessidade. Essas são as características do servo fiel que Jesus fala, que Jesus dá aqui. Mas ele fala também do servo negligente. E para qualificá-lo, eu escolhi algumas palavras que retrata a negligência de um servo infiel. Quais? Desistência, recuo, irresponsabilidade, descanso, descomprometimento, hedonista. E vocês sabem que hedonista é aquele que quer se satisfazer, a si mesmo, a si próprio, a mais ninguém. Essas são as palavras que definem um servo negligente. Então nós aprendemos em quinto e último lugar que aquele que se esforça é servo fiel. Amém? Vamos orar. Quero convidar você a fechar os seus olhos e curvar sua cabeça, e nós vamos orar. O que nós vamos fazer? O que cabe à nossa geração agora? E Jesus diz assim: não perca tempo com coisas que não lhe compete saber. Faça a leitura da sua geração. Cada um responderá por si. Não tenha medo, estejam preparados e vigilantes. E por último, seja um servo fiel, não seja um servo negligente. Eu quero orar com você. Eu quero colocar a minha vida e a sua vida diante do Senhor. Sentiu a necessidade de orar? Sentiu a necessidade de colocar a sua vida diante do Senhor? Fica de pé onde você está. Pastor, eu quero colocar minha vida, eu quero consagrar minha vida, eu preciso estar atento na minha geração, eu preciso estar fazendo aquilo que Deus pediu, que Jesus ensinou aqui, contando, falando sobre esses fatos aqui. Eu quero isso, eu preciso me esforçar, e aquele que se esforça apresenta aqui essas características deixadas por Cristo. Você quer fazer isso? Fica de pé onde você está, em nome de Jesus, para que a gente esteja orando. Não levante porque as pessoas ao redor aí de você estão se levantando, mas levante porque você entende que você precisa de fato estar se consagrando e consagrando a sua vida diante do Senhor. Amém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe. Você pode se levantar nesse momento e colocar a sua vida diante do Senhor. Se você entende que precisa de mudança e de consagração de vida, coloque-se de pé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento pelas nossas vidas. Santo de Israel, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida e queremos te agradecer pelo fato de que o Senhor não nos deixa sem resposta ou sem direção. Nós estamos vivendo um momento em que precisamos muito nos esforçar, e Jesus sabia disso, e nesse bate-papo com os discípulos ele deixa registrado aqui tudo que nós precisamos, para que em nos esforçando, alcancemos aquilo que o Senhor quer para nós. E nós queremos consagrar a nossa vida a Ti nesse momento, queremos consagrar a nossa vida a Ti nessa noite, reconhecendo que precisamos muito mais do Senhor, reconhecendo que necessitamos de mais de Ti. Com base na exposição desse texto de forma tão clara e abençoadora, nós depositamos a nossa vida diante do Teu altar e Te pedimos: cuida da gente, cuida de nós. Deus, obrigado pela vida dos Teus filhos que estão com os corações rendidos ao Senhor, que estão, Senhor, ajoelhados em espírito diante da Tua presença, colocando as suas vidas no Teu altar e pedindo: me
me ajuda a me esforçar, eu preciso desse esforço, eu preciso viver isso. Faça dessa campanha um divisor de águas, faça dessa campanha um momento ímpar na vida da tua igreja, faça dessa campanha um momento especial, uma nova mudança, uma mudança verdadeira e de fato nas nossas vidas, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo teu cuidado, carinho por nós e por ministrar a nossa vida e ao nosso coração. Te louvamos e te agradecemos no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. E louvado seja o Senhor. Você pode se assentar, pastor Efraim.